Diz assim a palavra do Senhor, primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Aleluia, amém. Essa noite, a palavra do Senhor para a gente é a respeito da sua identidade, ou melhor dizendo, da nossa identidade como povo. Nós somos um povo, amém? O texto começa dizendo, vocês são, e deixa eu explicar quem são esses vocês. O apóstolo Pedro escreveu essa carta, e lá no iniciozinho, ele explica para quem ele está escrevendo essa carta. E ele fala a respeito daqueles que estavam forasteiros na dispersão, peregrinos na dispersão. O que é isso? Era uma expressão que normalmente era usada ao povo judeu, mas agora não só essa expressão, como algumas outras que a gente vai ver no texto. O apóstolo Paulo está falando para os servos do Senhor, para a igreja de Jesus, aqueles que receberam Jesus como seu Salvador e estavam vivendo o Evangelho de Jesus. E o que isso exatamente quer dizer? Irmãos, quando o Evangelho começou, ele começou dentro do judaísmo. Jesus nasceu no meio do povo judeu. E ali, meus irmãos, os primeiros cristãos, basicamente, eram pessoas vindas do judaísmo. Só que à medida que o plano de Jesus começou a ser colocado em prática, vão por todo mundo, pregue o evangelho a todas as nações, pessoas que não tinham nada a ver com o judaísmo começaram a se converter. E ali começou a gerar um certo conflito, uma certa tensão dentro da igreja, porque aquelas pessoas que tinham aquela linha de religiosidade baseada lá no Antigo Testamento, queriam que aqueles outros povos que estavam crendo em Jesus começassem a cumprir aquelas leis antigas. E começaram a forçar a barra com o povo que eles tinham que guardar o sábado. Tem que guardar o Shabá. Você está comendo carne de porco? Não pode comer carne de porco. Lagosta, nem pensar. Tem que seguir aquelas regrinhas lá do Antigo Testamento. E isso criou toda uma discussão dentro da igreja. A igreja de Jerusalém reuniu toda a liderança e decidiram debater. E foram ouvir depoimento. Não, realmente eles receberam. O Espírito Santo foi derramado sobre eles. E aí, um irmão chamado Tiago, ele tomou a palavra e disse, olha, o negócio é o seguinte, tem duas coisas apenas que vocês devem orientar eles a seguirem. Se abster da imoralidade sexual, que a gente tem que se abster, amém? E não comer carne sufocada com sangue, que tinha a ver claramente com os cultos ritualísticos que se tinham ali. Mas todo o restante dessas coisas, a igreja de Jesus não tinha que estar submetida a isso. E as cartas do Novo Testamento, algumas delas carregam justamente essa tensão. Paulo fala para a igreja de Colossos, por exemplo, ninguém vos condene por causa do que vocês comem. Não condenem vocês por causa das festas judaicas, por causa dos sábados, nem nada disso. Mas o tempo todo tinha gente querendo, inclusive, circuncidar quem se convertia. Já pensou? Se eu fizesse o apelo aqui, quem quer aceitar Jesus? Aí os irmãos vinham, quero entregar minha vida para Jesus. Agora vamos ali para a salinha, irmão fulano traz facão. Vamos fazer ali uma cirurgia, né? Circuncidar todo mundo. A gente falando assim é um absurdo, a gente dá risada, mas era essa a crise que se tinha ali. Mas o apóstolo Paulo, ele vem ensinando nas suas cartas que nós somos a verdadeira circuncisão. Nós não estamos mais presos debaixo daquelas leis, sabe? Engraçado que ele mesmo, vindo do judaísmo, ele deixa isso muito claro. Nós somos povo de Deus. Nós somos aquele ramo que foi enxertado na oliveira. Nós somos povo de Deus como o povo de Deus era no Antigo Testamento. Mas nós não estamos presos àquelas regras, àquelas coisas.
Muito bem colocado por Tiago, essas duas regrinhas. Não participem desse negócio aí, de comer carne misturada com sangue, nem façam imoralidade sexual. O restante, Deus colocou a sua lei no interior do nosso coração. Aí a gente chega nesse texto, é Pedro agora. E Pedro vai falar, olha, não tem ali o pessoal que estava disperso, o povo da dispersão, que estava peregrinando, os judeus que tinham sido espalhados, eles sonhavam em um dia retornar para Jerusalém, capital de Israel. Mas Pedro usa agora essa expressão, e outra também, a gente viu no texto, povo de propriedade exclusiva de Deus. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, que era uma expressão do Antigo Testamento para se referir ao povo de Israel. E Pedro vira e coloca isso para a igreja de Jesus. Olha, assim como Israel está lá, peregrinando, espalhado entre as nações, por tantos conflitos que aconteceram, né? A gente vê isso ao longo do Antigo Testamento, até hoje tem comunidades judaicas espalhadas pelo mundo, o povo da diáspora, algumas traduções vão colocar, ele vem colocando, que nós, na verdade, somos esse povo, mas não é com relação a uma saudade da Jerusalém da terra, nós somos peregrinos no planeta de uma maneira geral, e a nossa pátria está no céu. Ele vai ensinando isso ao longo da sua carta. Esse é o interlocutor de Pedro, esse é o vocês aí do versículo que nós começamos a ler. Vocês, peregrinos e forasteiros. Ele vai dizer um pouquinho depois do texto que nós acabamos de ler, vai usar essa expressão diretamente. Vocês são peregrinos e forasteiros. E aí ele vira e fala assim, vocês são um povo. Ele usa várias expressões, geração, que algumas traduções vão chamar de nação, é a mesma palavra ali no grego que serve tanto para uma coisa quanto para outra. Vai falar de raça, vai falar de povo, ou seja, não importa a sua origem étnica, não importa a cor da sua pele, se você é um pele vermelha, se você é um cara pálida, se você é um amarelo, não interessa. Agora é todo mundo a mesma família. Agora é todo mundo o mesmo povo. E essa é a primeira poderosa mensagem que eu quero trazer para vocês nesse texto que a gente está lendo. A gente não é igreja sozinho. Você faz parte de um povo. A gente vive numa época onde o povo de Deus é cada vez mais pressionado pelo espírito do anticristo para se desigrejar. Quando a Bíblia fala a respeito do espírito do anticristo, ele ensina, né? É ali em 1ª carta de João, se não me engano, que vai falar a respeito disso, que ele opera justamente nisso, em fazer com que as pessoas saiam do meio da igreja. Porque Satanás sabe que uma pessoa sozinha se torna uma presa fácil. Mas o Evangelho de Jesus nos chama para ser família. A irmã estava ministrando louvor agora há pouco, né? E agradecendo a Deus de forma linda, obrigado, porque nós temos uma família. E de fato é isso que nós somos. Você que recebeu a Cristo como Senhor, você é chamado para não estar sozinho mais, nunca mais na sua vida. Os discípulos viram para Jesus e falam assim, nos ensina a orar, vocês querem aprender a orar? Vem cá. Orem assim, Pai nosso que está nos céus. Não é Pai meu que está no céu. Não é meu papai que está no céu. É Pai nosso. Toda a cultura do Evangelho é sobre uma vida em comunidade. É sobre a gente ser coletivo. E isso não tem nada a ver com comunismo, pelo amor de Deus. São dois conceitos muito diferentes um do outro. Nós somos chamados para ser um povo. E isso vale para você entender aqui a sua comunidade. Sabe? Que você faz parte. Você faz parte de um mesmo corpo que o seu irmão. Você não pode simplesmente se afastar, viver isolado. Você faz parte de um organismo vivo. Você depende dele, ele depende de você. E existem pessoas que adoecem por se isolar, de não se desenvolver espiritualmente por viver simplesmente isolado do todo do corpo. E isso não é a proposta. Para cada uma das
das frases que são ditas aqui por Pedro, todas elas apontam para essa mesma direção. Nós somos um povo, nós somos a mesma raça, nós somos a mesma tribo. E isso também nos ensina algo. O apóstolo Paulo diz que há um só corpo. Todo o povo de Deus espalhado pelo mundo afora. Eu preciso que você entenda e carregue isso para a vida. É sua família que está lá. Quando você escuta, por exemplo, sobre o Boko Haram matando milhares de cristãos lá na África, não estão simplesmente matando pessoas que você nem conhece, que você se importa muito pouco. Mais uma atrocidade que eu li no jornal. Não, é a sua família que eles estão matando. Quando o Estado Islâmico pegou aqueles homens lá no Oriente Médio e decapitou os irmãos da igreja copta, ali naquela praia, era a sua família que eles estavam matando ali. Nós precisamos crescer nessa consciência, meus irmãos, que nós temos uma grande família nesse mundo. E precisamos nos envolver nesse sentido, sabe? De acompanhar o que está acontecendo. Nós temos incentivado pela nossa própria cultura missionária aqui na igreja, mas eu quero reforçar um pouco mais aos irmãos, você que tem Instagram, por exemplo, vai seguir o Portas Abertas, vai seguir o Missão Mais, instituições missionárias que dão apoio diretamente à igreja perseguida. Vai seguir missionários que, de certa forma, estão divulgando, embora não possam alguns deles mostrar onde estão. Vai se informar a respeito, para quê? Simplesmente para sofrer? Sofrer é importante, mas para orar por cada um desses, porque é a sua família que está lá. Alguns pais que estão aqui vão ver os seus filhos indo para o campo missionário. Eu quero que você pense que o filho de alguém já está lá. Que irmãos nossos estão lá arriscando a própria vida para pregar o evangelho. Então entenda, todos nós, povos da dispersão, em qualquer lugar do mundo, o que importa não é tanto a ancestralidade que você carrega, isso é um conceito interessante, mas aquela do futuro. Não é de onde nós viemos em termos humanos, geográficos, étnicos, mas para onde nós estamos indo. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. E o texto ele segue falando, vocês são a raça eleita ou a geração eleita. Olha que coisa linda, você saber que você foi escolhido pelo Senhor. Eu não vou entrar muito nessa questão, porque eu sei que existe um debate pesado no meio evangélico sobre predestinados, não predestinados, etc. Mas eu quero que você entenda o seguinte, o evangelho chegou até você, você entregou sua vida para Jesus. Entenda que você foi escolhido por Ele. A Bíblia diz que nós somos eleitos nele desde antes da fundação do mundo. Entenda que isso tem uma importância, um peso muito grande. A segunda coisa que o texto vai falar para a gente, vocês são geração eleita, sacerdócio real. No livro de Apocalipse a gente aprende que o Senhor nos comprou com seu sangue e nos fez reis e sacerdotes. Quando nós lemos que nós somos sacerdócio real, meus irmãos, a gente precisa entender o que essas duas coisas apontam para a vida da gente. O sacerdote era aquele que tinha acesso plenamente à presença do Senhor. E real, fala de autoridade, que nós reinaremos com Ele, como é dito lá em Apocalipse. Nós temos acesso e nós temos autoridade espiritual. No Antigo Testamento, eram só os sacerdotes que tinham acesso. Um deles, uma vez no ano, para entrar lá no Santo dos Santos. E aí vem Jesus, e o seu corpo é rasgado por amor de nós. O véu do templo se rasga de cima embaixo, trazendo uma mensagem profética poderosa, que agora nós temos acesso pleno à presença de Deus. Nós somos um povo sacerdotal, a gente não precisa mais de alguém que entre na presença de Deus por nós.
Eu estou aqui, meus irmãos, numa função de pastor, numa função de mestre, mas eu não sou simplesmente mais sacerdote do que você, porque o mesmo sangue que foi derramado por mim, foi derramado por você, e ele abriu o mesmo acesso para mim, ele abriu para você, você que recebeu Jesus como seu Salvador, você tem livre acesso à presença de Deus. Você é um povo sacerdotal, e não só isso. Você reina, é um sacerdócio que ele é real. Isso fala de governo, isso fala de autoridade. E pelo amor de Deus, me entenda. Nós não estamos falando de tomar o poder político desse mundo. Porque não existe isso em lugar nenhum nas páginas do Novo Testamento. O que nós temos nas páginas do Novo Testamento é que nós oramos e governamos pela fé. Nós oramos inclusive pelos governantes, por piores que eles sejam. Como Nero era nos dias que isso foi escrito. Orai por aqueles que vos governam, eram os piores governantes. Nós estamos numa posição de autoridade, nós reinamos com Cristo nas regiões celestiais. Irmãos, muitas vezes a gente não tem certos acessos e certas coisas nesse mundo, em termos de conquistas para o reino, por falta de oração. Porque a nossa oração está distribuída em coisas que não são simplesmente posicionamento de governo espiritual. Eu não vou me demorar muito nesse assunto. Tem lá no meu canal no YouTube um curso sobre intercessão, que uma das aulas a gente fala exatamente sobre isso, sobre governo de oração. Você que não participou, ou que já tem tempo e já esqueceu e não sabe do que eu estou falando, entra lá no meu canal, assista esse vídeo e não se esquece de dar uma curtidinha e compartilhar. Brincadeira, tá? Aprenda e coloque em prática isso que está sendo ensinado. Você é um sacerdote, mas é um sacerdote real. Isso fala de governo, de autoridade que o Senhor Jesus colocou sobre você. Então, geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Irmãos, existe o sentido folclórico da palavra santa, que tem a ver com as raízes religiosas do povo, em que acha que um santo é uma figura que foi canonizada, que de repente as pessoas falam, fulano é santo, no sentido de que não tem pecado nenhum. Ah, eu não sou nenhum santo, no sentido de que está admitindo os erros. Mas no Novo Testamento, quando alguém é chamado de santo, significa que é um dos irmãos da igreja. Toda vez que você vê lá os santos que estão em tal lugar, são os irmãos da igreja. Sabe por quê? Porque Jesus nos chamou de santo, Ele nos santificou. Ele nos fez um povo santo. Não quer dizer que nós não possamos errar, muito pelo contrário, mas a gente está numa caminhada de santificação. E pela fé nós já somos declarados santos, no sentido de que nós somos separados para algo. Nós somos um povo que não é como outros povos do mundo. Nós somos pessoas de origem genética mais diversa. Mas nós fomos separados, nós fomos santificados no meio dos povos desse mundo para formar um novo povo, uma nação santa. Então, quando você olhar para os seus irmãos aí ao redor, eu quero que você se lembre disso, você está diante de um santo. Pode olhar aí ao redor. Essa pessoa faz parte de uma nação santa, que é o povo de Deus. Você pode pensar assim, mas eu tenho os defeitos. Sim, mas estou em processo de santificação. Porque a partir do momento que o Espírito Santo entra em nós, nós vamos ganhando força para vencer o pecado. E cada vez mais a gente vai se santificando. Se a Bíblia diz que a gente é santo, ponto final. É isso que nós somos, a nação santa. Agora vem uma parte muito legal. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Como eu disse para vocês agora há pouco, essa é uma expressão que a gente encontra algumas vezes no Antigo Testamento, relacionada ao povo de Israel. E agora Pedro aplica a nós, peregrinos e forasteiros, que andam por essa terra provisoriamente, esperando a nossa pátria celestial. Ele vai dizer que nós somos
propriedade exclusiva de Deus, povo exclusivo de Deus. Eu quero que você entenda nisso, uma característica do nosso Deus. O nosso Deus, ele é exclusivista. Não se pode servir a dois senhores. Uma das crianças que estavam ali no curso comigo, no upgrade, virou para mim no final e falou assim, eu tenho uma colega lá na escola que ela é da Umbanda, e ela falou para mim que eles também acreditam em Jesus, acreditam em Deus, e é verdade. Eu tenho uma amiga que é de outro culto de matriz africana, né, que a Umbanda não é de matriz africana, né, é um culto brasileiro. Mas eu tenho uma amiga que é de um culto de matriz africana e que ela vira e fala para mim a mesma coisa. Olha, é tipo na igreja católica, não tem? Que tem os santos, mas acredita em Deus, em Jesus? Nós também. Aí eu fiquei olhando assim, acertou e errou na mesma informação, na mesma afirmação, né? Em que sentido que acertou e em que sentido que errou? Acertou na similaridade, por quê? Todas aquelas acusações de idolatria no Antigo Testamento, com relação ao próprio povo de Deus, não é que eles não acreditavam em Deus, mas é porque eles acreditavam em Deus e se relacionavam também com outras entidades. O povo ia lá, fazia uma oferenda para uma entidade chamada Baal, e aí retornava, e no mesmo dia ia lá para o templo de Jerusalém e sacrificava a Yahvé. E Deus tem uma palavra para isso no Antigo Testamento, ele chama isso de adultério. Ele chama isso de adultério espiritual. Muitas pessoas desde a antiguidade acreditam que dá para seguir tanto entidades, pessoas que já morreram, não é? Santos do passado, que já estão na presença de Deus e fazem oferenda, e acendam vela, e fazem todo tipo de barganha, e pagam promessa, e fazem orações a eles, coisas que deveriam ser só feitas a Deus, e num jogo de palavras, dizem que na verdade a adoração é feita só a Deus. Irmãos, esse tipo de relacionamento, que só se deveria ter com Deus, é chamado na Bíblia de adultério espiritual. O nosso Deus é um Deus exclusivista. Ele virou para o povo do Antigo Testamento e falou assim, vocês são minha propriedade exclusiva. E agora, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vira para o povo de Deus, igreja de Jesus, aqueles que pela fé receberam a Cristo, a nova circuncisão, e vira e fala assim, vocês são propriedade exclusiva de Deus. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para andar em cima do muro. Eu sempre me lembro dessa ilustração, eu acho ela muito forte. Normalmente eu faço em apelo evangelístico. Do crente que está com um pé no mundo e outro na igreja. Alguém teve um sonho, né, compartilhou isso, de que estava andando em cima do muro. E de um lado os anjos de Deus estavam assim, pula para cá, vem para cá. E do outro lado os demônios só olhavam para a cara dele. Aí ele em cima do muro, vira para os demônios e pergunta, vocês não vão falar nada não? E a resposta dos demônios é, em cima do muro já é nosso. Não dá para ficar com um pé lá, outro cá. Ou você serve a Deus exclusivamente, ou você ainda não conhece, ou você ainda não é dele. E quando você realmente tem Jesus como Senhor sobre a sua vida, aí você se torna povo exclusivo de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. E Paulo tendo dito essas coisas, Pedro, ao dizer essas coisas, ele vira e fala assim, a fim de, algumas versões, para que, eu quero que você repita, a fim de, tem propósito, ok? Era só isso. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi santificado, a sua casa está sendo santificada. Amém? Você se torna propriedade exclusiva de Deus. Você descobre que você foi eleito nele. Olha que coisa maravilhosa. O que mais que ficou faltando aí na lista? Você
virou sacerdócio real, ou seja, você tem acesso à presença e à autoridade espiritual. Até os demônios têm que te obedecer. E tudo isso para quê? Para você sentar num banco num domingo e ver a vida passar no resto da semana. Não! Isso tem propósito. E qual é o propósito? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O propósito é que aquilo que chegou até você transborde para os outros. Você não é um copo que vai enchendo da graça de Deus. Você é uma torneira aberta que jorra para a vida das pessoas. Você precisa ter esse entendimento. Mas olha, isso é para aquele que foi chamado das trevas para a maravilhosa luz. Não é de quem foi chamado da miséria para a prosperidade e a glória. Não é daquele que foi chamado, sei lá, do sofrimento por pare de sofrer. Não. É para aquele que tem consciência que estava no escuro, que estava vivendo no pecado, que a sua vida estava distante de Deus e que se morresse ia para o inferno. E de repente saiu daquele estado de vida de pecado, de mentira, de imoralidade, de todo tipo de coisa ruim. E saiu daquilo e conheceu o perdão de Deus. E conheceu o próprio Deus, porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Você precisa ter esse entendimento. Porque se você não tem, significa que você ainda não fez essa transição. Se você acha que sempre esteve, com raríssimas exceções, e que exceções são essas? Criancinha que aceitou Jesus tão nova dentro da igreja que nem se lembra. Essa é a exceção. Se você não é essa pessoa, das duas uma. Ou você tem a consciência de quando Deus tirou você do escuro e trouxe você para a luz, ou você ainda está no escuro. Ou seja, se você ainda não é um missionário, você é um campo missionário. Se você ainda não evangeliza, significa que você precisa ser evangelizado, porque quem é salvo quer salvar. Então você viveu tudo isso, você foi feito um povo, a fim de que você proclame as virtudes daquele que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz. E o que é proclamar, gente? Irmãos, existe uma frase muito bonita de São Francisco de Assis, que muitas igrejas reproduzem, que fala o seguinte: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. E eu olho essa frase, que frase bonita, mas eu detesto ela. Eu acho que ela vai na contramão de tudo que a Bíblia ensina sobre pregação. Primeiro, que quando Jesus fala de pregar, ele está falando de falar mesmo. Era isso que ele falava e era isso que os apóstolos falaram. Segundo, que o apóstolo Paulo vai dizer com todas as letras: como ouvirão se não há quem pregue? Ah, mas aí eu tenho uma vida bonitinha, eu não estou roubando de ninguém, não estou mentindo para ninguém, e o povo ao seu redor está indo para o inferno. É verdade que um testemunho correto, ele abre portas. É verdade que desperta a curiosidade das pessoas, mas ele sozinho não é suficiente. A mensagem de domingo passado e essa, o Senhor tem nos chamado a atenção para isso. Nós precisamos ser mais intencionais na pregação do Evangelho. Não cabe nesse culto, mas eu gostaria de fazer, sabe? Botar um papel e uma caneta na mão de cada um de vocês para responder as seguintes perguntas: onde Deus tem colocado você nos dias de hoje? Quais são os acessos que Deus tem te dado? Talvez Deus tenha te colocado numa escola, talvez Deus tenha te colocado num ambiente cheio de peão não crente, talvez Deus tenha te colocado no meio de uma vizinhança de gente que não conhece Jesus. A primeira pergunta é onde Deus tem te colocado, a segunda é como você tem proclamado. Você que saiu das trevas e veio para a luz, como você tem proclamado? E aí eu ia pedir para você anotar nesse papelzinho. Você pode fazer isso no celular se quiser. Vai perguntar para Deus: como eu posso proclamar? Você precisa ser mais intencional na proclamação do Evangelho.
Proclamação vai muito além de simplesmente um estilo de vida correto, ético, simpático. Tem a ver com você abrir a sua boca e falar quem é Jesus. As virtudes dele, que ele é amor, mas que ele também é justiça. Contar a sua vida, como foi que ele resgatou você. Irmãos, às vezes o crente está lá no ambiente de trabalho que tem um tanto de gente debochando da sua fé, vencendo a guerra do lado do diabo, falando mal de crente, fazendo todo tipo de coisa torpe, contando piada imoral, e o crente entra mudo e sai calado, às vezes até com medo de não se contaminar, mas o que Deus quer que você faça é que você proclame, que você brilhe nesse ambiente. E é possível, meus irmãos, mas você precisa ser mais intencional. Irmãos, eu trabalhei muito tempo em escola, eu sempre dou exemplos de coisas que eu vivi, mas eu morava 3 minutos a pé da minha escola. Eu saía de manhã ou às vezes à tarde, caminhando na direção da escola, em oração, perguntando para Deus: Senhor, como que o Senhor pode me usar hoje? Eu estou aqui. Me ajude a ganhar alguém para Jesus hoje. E situações que aconteciam, sabe? Eu percebia que era a resposta de Deus a essa oração. E de repente tinha ali professor pedindo para desabafar comigo, pedindo uma palavra, pedindo oração, aluno, tantas e tantas vezes. Mas por que isso? Porque eu ia para lá com essa consciência, eu estou aqui como missionário. Isso serve para o seu ambiente de trabalho. Isso serve, você que é estudante, para a sua escola. Se eu pedisse uma prova para você agora, você vai perguntar para Deus e vai escrever num papel o que muda a partir dessa mensagem. Ele chamou você para proclamar o Evangelho do Senhor, as virtudes daquele que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz. O que você vai fazer a partir de agora? Se coloca de pé nesse momento. Quero convidar o Ministério de Louvor. E Ministério de Louvor, vocês vão tocar orando, tá? Não quero que vocês escapem desse momento. E nesses primeiros momentos o que nós vamos fazer? Nós vamos perguntar para Deus como nós podemos ser mais intencionais. Feche os seus olhos nesse momento e pergunte para Deus como você pode ser mais intencional. Vocês, Ministério de Louvor, também. Fechem os olhos, perguntem para Deus como vocês podem ser mais intencionais. Espírito Santo de Deus, trata as nossas vidas nessa noite. Nós não aceitamos seguir a correnteza desse mundo, que mata a fé dos crentes, que esfria corações, que se submete ao curso dessas ideologias malucas. Mas nós queremos ser crentes cheios do teu amor, gente avivada, gente que não perde uma oportunidade para proclamar as tuas virtudes, meu Deus. Em nome de Jesus. Que algo mude nessa noite. E que a gente saia daqui mais intencional. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero chamar à frente os irmãos que foram selecionados para me auxiliar aqui na ceia. Essa mensagem edificou a sua vida? Então recomende ela para alguém que você se importa. E olha só, aproveite esse momento para já curtir, fazer um comentário, porque assim você faz com que o YouTube entregue essa mensagem para outras pessoas que precisam dela. E não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações.